Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 4. Amém? Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor, que possamos juntos aqui, Senhor, estudar mais a Tua palavra, conhecer mais a Tua palavra, ver os princípios que o Senhor tem para nós, baseado no princípio da honra, Deus, e que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Você que está nos visitando essa noite, hoje nós vamos fugir um pouquinho do protocolo que a gente costuma fazer na igreja, né? Do que a gente costuma ensinar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado por causa de nós mesmos. Porque pela Bíblia não tem complicação, somos nós quem complicamos as coisas, amém? Então nós temos que descomplicar as coisas, amém, meus irmãos? Amém? Existe um tabu muito grande em falar de dinheiro na nossa igreja, e nós temos que quebrar esse tabu, amém? E nós vamos falar aqui sobre dízimos, ofertas e esmolas, né? E por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Para trazer luz sobre as nossas vidas, para trazer luz, né, para trazer entendimento. Nós temos que sair da escuridão, sair da confusão e trazer a luz, amém? E existem muitas doutrinas, né, de igrejas, doutrina de homens e tal, querem desqualificar a Bíblia, querem qualificar, querem acrescentar coisas, querem tirar coisas, e nós vamos hoje ver, baseado na Bíblia, o que nós acreditamos, né, em relação ao dinheiro nas nossas vidas, amém? Então você que está nos visitando, não fique constrangido, porque desde que eu estou aqui nessa igreja, acho que é a terceira vez que vai ser falado sobre isso, né? Uma eu vi o pastor Reinaldo, uma eu pedi o pastor Ronaldo, e agora é a terceira vez, em 10 anos de igreja que estou aqui, né? 11 anos, então nós temos que quebrar o tabu, amém? Fala com seu irmão aí: meu irmão, o seu dinheiro não é seu, você é um mordomo. Tudo tem que ser usado para o reino de Deus. Amém. Amém. Então, nessa passagem que nós lemos aqui, o anjo disse algo para Cornélio. O que o anjo falou para ele? Que as suas orações e as suas esmolas, o que acontece com elas? Está aí nessa passagem que nós lemos. Subiram. O que está escrito aí, gente? Isso, uma oferta memorial. E o que é memorial? Vem de memória. Por exemplo, aqui em São João, nós temos o Memorial Dom Lucas, nós temos o Memorial Tancredo Neves, e existem vários memoriais no Brasil. E o que é um memorial? É um lugar de lembrança, de recordação, um lugar de registro de atividades. Então, isso quer dizer que o quê? A oferta é memorial diante de Deus. Tanto as orações quanto as ofertas. Então, nós entendemos que a oração e a contribuição estão equiparadamente iguais, né? São atos espirituais. Amém? A oferta não é apenas um ato material, ela é também um ato espiritual. É o que está dizendo essa passagem.
quando nós contribuímos de alguma forma no reino de Deus, seja no dízimo, na oferta ou na esmola, isso fica registrado em algum lugar. Onde? Em quem? Está escrito aí. Diante de Deus. Então, diante de Deus, todas as nossas contribuições e orações ficam registradas. E as esmolas mencionadas pelo anjo aqui para Cornélio é apenas um tipo de contribuição, né? A Bíblia também traz outros tipos de contribuições. Vamos abrir lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fica antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3. Opa! Malaquias capítulo 3, versículo 8. Diz assim, versículo 8: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, tudo que nós vamos falar aqui, nessa primeira etapa, nós estamos falando segundo o Antigo Testamento, amém? Vou falar a base bíblica do dízimo e da oferta, segundo o Antigo Testamento. Depois nós vamos ver sobre o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, se você não entrega o seu dízimo, você está roubando a Deus, pela visão do Antigo Testamento. Volto a afirmar. Se nós passarmos para aí mesmo, nesse capítulo, para o versículo 16 e 17, ele diz o seguinte, versículo 16: Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Até aí. Então, existe esse memorial. Foi falado novamente aqui sobre um memorial. Amém? E quando contribuímos em qualquer um desses três tipos de contribuições que eu disse, o Senhor vai se lembrar de nós para nos abençoar. Isso é bíblico. Isso é a lei da semeadura. Até Jesus pregou sobre isso. Então, esse tabu de que Jesus aboliu o dízimo e tal, isso não é real. Isso não é real. Por exemplo, a Bíblia traz o mandamento do marido amar a esposa. Mas o marido ama a esposa só porque está no mandamento? É? Não. Porque existe o quê? Um sentimento. Existe uma vontade espontânea da pessoa em amar o próximo. Mas a partir do momento que você se casa, você tem o quê? Um compromisso de amar a esposa. Amém? Então, a esposa fala para o marido aí: você tem um compromisso de me amar, meu maridão. Você tem um compromisso de amar a sua esposa. Mas o amar é um mandamento: ame a sua esposa. E mesmo assim a gente faz porque é um compromisso, né? Não é difícil amar a Carol. É facinho, facinho. Não, né, Glória? Não é difícil. Então, a Bíblia nos traz princípios, mandamentos e leis que trazem benefícios para nós e benefícios para o reino. O dízimo, o que o dízimo é feito? O dízimo é feito para a manutenção de obreiros, segundo a Bíblia, né? E ele deve ser trazido à casa do tesouro. As ofertas são investidas no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, né? São usadas para aquisições, realizações, e as esmolas são usadas para os necessitados. Amém? Então, quando você trouxer um brinquedo aqui para esse projeto, você está dando uma esmola, né? Não é uma oferta, que a oferta é trazida no gasofilácio. Você está dando uma esmola para crianças necessitadas. Você tem que doar aquilo que te custe algo, né? O pastor Samuel falou com os líderes lá em Araçatuba semana passada, retrasada, que o quê? Eles orientam lá: vai fazer campanha para as crianças? Traga um brinquedo que você daria para o seu filho. Não vai lá no 99. Olha para você ver, ó. Cuidado para você não confundir.
Se você dá um presentinho de R$1,99 para o seu filho, amém, glória a Deus, você vai trazer um de R$1,99. Se você dá para o seu filho um de R$10, traga um de R$10. É como se você estivesse trazendo para o seu filho, amém? Nós temos que honrar, nós temos que ter o coração generoso para doar, amém? Então nós vamos ver, primeiramente, sobre o dízimo. O dízimo no Antigo Testamento é a 10ª parte da nossa produção que é destinada ao Senhor. É a 10ª parte segundo o Antigo Testamento. E foi o primeiro nível de contribuição na Bíblia. Os patriarcas, já praticavam o dízimo antes mesmo de ele ser estabelecido por lei. Era um princípio de honra. Eles honravam o Senhor, mesmo Deus não tendo tido instituído como lei através de Moisés. Antes de Moisés, os nossos patriarcas já praticavam o dízimo como sinal de honra a quem? A Deus, Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis 14:20 que entregou o dízimo para Melquisedeque. Jacó fez votos de dar a Deus o dízimo de tudo que o Senhor concedesse a ele. Então isso nasceu como um princípio espontâneo. Foi espontâneo, não foi instituído por lei inicialmente. Mas eles honravam ali o Senhor. Eles honravam a Deus com a 10ª parte de tudo que eles produziam, de tudo que dava ali a criação dos animais, das plantações. Tudo isso era entregue ao Senhor ali. E a lei de Moisés veio posterior, que dizia o quê? Que era a entrega dos dízimos dos frutos da terra e do gado. Então isso era entregue ao Senhor através da lei de Moisés. E o dízimo, se nós voltarmos lá em Israel, ele era dividido em 12 tribos, não é verdade? E uma delas viviam em tempo integral para o Senhor. Quem que eram? Eram os levitas, que eram da tribo de Judá, da tribo de Levi, de Judá, misericórdia, da tribo de Levi. Então os da tribo de Levi eram os levitas que ficavam em tempo integral cuidando das coisas do Senhor. Então esses dízimos que eram oferecidos ali eram para o sustento daqueles que trabalhavam em tempo integral. Por exemplo, aqui nós temos secretária, nós temos faxineira, nós temos professoras da Betuel. Tudo isso tem que ser usado com os dízimos, que é para manutenção de obreiros, para edificação da igreja. Amém? Hoje, muitas igrejas investem o dízimo na construção de templos, em outras coisas, mas o princípio bíblico é para manutenção dos obreiros. A prioridade da igreja local, ela precisa ser as pessoas e não os estabelecimentos. Ah não, pastor, eu sou contra. Eu queria sentar aqui numa cadeira de veludo italiano, com cristais russos, Swarovski, folheada de ouro. É muito melhor, pastor, vamos usar o dízimo para isso. Não, isso não é prioridade no reino de Deus. Amém? Não é prioridade. Prioridade são as vidas, são vocês. Por exemplo, nós colocamos essa semana aqui, esses 2 ventiladores foram comprados com ofertas. Então as ofertas são feitas para manutenção do templo, aquisições de equipamentos, por exemplo, o notebook que projeta aqui o projetor, que põe a letra para você ouvir, as cadeiras. Se você hoje está sentado aqui, foi porque alguém contribuiu, alguém ofertou. Quantos estão aqui há mais de 10 anos na igreja? Levante sua mão. Mais de 10 anos. Ok. Quem está há pelo menos 25 anos na igreja? Amém. Há 25 anos atrás, um grupo de irmãos, de 80 a 100 membros na época, Ivanise? 80 a 100 membros. 80 a 100 membros ofertaram, fizeram campanha. O que eles fizeram? Compraram esse templo, compraram esse lugar. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Nós temos que dar honra a esses irmãos que ofertaram para que você estivesse aqui hoje. Para que você estivesse aqui hoje, para que nós hoje, essa geração que está aqui, não precisasse pagar um aluguel para se reunir para adorar o Senhor. Essas pessoas investiram, Matusalém até falou de manhã, que fizeram uma campanha, cada membro doou uma cadeira dessa que você está sentado. Cada um ofertou,
investiu no reino de Deus para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós compramos o terreno do lado, foi construído um anexo, a escola Betuel. Olha para você ver, tudo isso sendo investido no reino. Os nossos recursos têm que ser para ser investido no reino, senão não tem valor. Se não for para investir no reino, tudo que Deus te dá não tem valor, meu irmão. Amém? Vamos voltar lá em Malaquias 3:18, 3:8. Vamos voltar lá. Só que agora eu quero ler até o 12. Até o 12. Do 8 ao 12. Diz assim: porque pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí alguém pode falar assim: ah, mas pastor, isso aí era para os judeus. Abraão era judeu? Jacó era judeu? E eles davam o dízimo. Eles davam o dízimo. Tem 3 princípios que nesse texto nós podemos extrair aqui, desse texto de Malaquias. O primeiro deles, que o dízimo pertence ao Senhor. Você não entregar, você está roubando. E quando nós entregamos, nós estamos cumprindo um dever. Mas é um dever de honra, amém? É um dever de honra. Nós estamos honrando o Senhor, segundo o Antigo Testamento, volto a dizer, com a 10ª parte daquilo que Ele nos deu. O segundo princípio que nós vemos nesse texto aqui que nós lemos: entregar ou deixar de entregar o dízimo vai qualificar na sua vida bênção ou maldição. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Ao entregar, nós somos abençoados. Lá em Deuteronômio 14, 28 e 29 diz que para que o Senhor abençoe todo o seu trabalho de suas mãos. Se você quer ver o seu trabalho sendo abençoado, você precisa, segundo o Antigo Testamento, entregar o dízimo. E se reter, nós somos amaldiçoados, né? Existia um profeta Ageu que profetizava que o povo dele tinha que entregar o dízimo, e eles não entregavam. E o povo caiu em desgraça, caiu em maldição, caiu em destruição total. E aí o que aconteceu? Passado vários e vários anos, o povo começou a ver que eles estavam em desobediência. E aí eles começaram a obedecer à palavra do Senhor, começaram a entregar o dízimo. E o que a Bíblia diz que aconteceu com eles? As maldições tornaram-se em bênçãos. Através do projeto Ageu, isso está lá em Ageu 2, nos versículos 18 e 19. E o terceiro princípio aqui de Malaquias que nós vemos aqui, que o dízimo deve ser entregue onde? Está escrito aqui: na casa do tesouro. Na casa do tesouro. Não administre o seu dízimo, meus irmãos. Não administre, porque não é seu. Como você vai administrar uma coisa que não é sua? Por exemplo, pastor André pode administrar o salário do Irandi? Não, não é dele, é do Irandi. Então como nós queremos administrar uma coisa que não é nossa? A Bíblia diz, segundo o Antigo Testamento, Malaquias 3, que os dízimos devem ser trazidos à casa do tesouro. Amém? Então nós falamos a base bíblica do dízimo no Antigo Testamento. Aí tem uma corrente de pessoas, né, que falam: não, o dízimo era para os judeus, o dízimo está em desuso, Jesus aboliu, não falou sobre dízimo e tal. Nós vamos ver agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que fala sobre dízimo. Amém? O Novo Testamento, na verdade, ele fala muito mais sobre oferta.
Sobre oferta. E nós temos que entender que se nós queremos viver no Novo Testamento, e nós precisamos viver no Novo Testamento, não é verdade? É uma nova aliança, não é? Melhor ou pior que a anterior? Melhor. Ela é mais completa ou mais incompleta que a anterior? Ela tem mais benefícios para nós do que a anterior, não tem? Tem mais promessas de vitória para nós do que a anterior, não tem? Inclusive sobre sacrifícios, nós não precisamos fazer sacrifícios mais. Então, se na nova aliança tem muito mais benefícios, por que alguns querem dar menos para Deus na nova aliança? Na verdade, o Antigo Testamento pede 10%. No Novo Testamento é quanto? Tudo, 100%. Tudo, nós temos um compromisso porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo pertence a ele. Então, como nós vamos suprimir o dízimo? Então, a sua oferta, se você quer viver nessa doutrina, né, de que não existe mais dízimo, que o dízimo é para os judeus, então a sua oferta tem que ser de 100%. Amém? Você quer viver nisso? Entregue tudo. Tudo é dele, tudo é para ele. Então, quando nós entregamos o mínimo, que é 10%, é um princípio de honra que Jesus não destituiu da Bíblia. Quer ver? Vamos abrir lá Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler os versículos 17 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei. Isso é Jesus falando, tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Todos esses textos, meus irmãos, esclarecem sobre o dízimo. Todos esses textos que nós lemos até agora. E praticamente tudo que Jesus ensinou, quase tudo que Jesus ensinou, foi diferente do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando a mulher adúltera fosse pega, o que aconteceria com ela? Seria apedrejada. Sim, era apedrejada. Mas quando pegaram diante de Jesus uma mulher adúltera, o que ele fez? O que ele fez? Ele falou que quem não tiver pecado, que atire. Ele mudou o pensamento da lei do Antigo Testamento ou não? Sim, sim. Porque aquele que não teria pecado deveria apedrejar, mas nenhum dentre os homens pôde apedrejar, porque todos pecam. A Bíblia diz que todos pecaram. Amém? Então Jesus não falou, não destituiu o dízimo. O que precisava ser mudado, Jesus mudou, Jesus falou. Jesus confrontou até a prática dos fariseus. Quer ver? Abra lá em Mateus 23, 23. Mateus 23, capítulo 23, verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Nessa passagem, Jesus afirma a manutenção do dízimo. Quer ver? Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que Jesus fala aqui? O que é mais importante na lei? Os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Amém? Isso são os pilares da lei aqui que Jesus estava falando. Mas aí, aqui em cima está falando sobre os dízimos. Eles entregavam os dízimos. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que continuar entregando e não podia esquecer do quê? Dos 3 pilares. Do quê? Da misericórdia, da fidelidade e da justiça. Jesus aqui afirmou ou não o dízimo? Afirmou. Então não adianta você entregar o dízimo se você não estiver baseado nesses 3. Então você tem que entregar o dízimo e estar baseado nessas 3 colunas da lei aqui, que é misericórdia, justiça e fidelidade. Amém? Está claro para você aí, meu irmão? Amém? Jesus não mudou o dízimo, Jesus não tirou o dízimo, Jesus não liberou o dízimo. E naquela época também de Jesus, existia um outro imposto do templo, chamado imposto do templo, né? Que foi instituído lá atrás. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo. Olha isso aqui. Êxodo, capítulo 30, versículo. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, amém? Êxodo, capítulo 30. Nós vamos ler do 11 ao 16. Capítulo 30, do 11 a 16. Êxodo, capítulo 11. Capítulo 30, versículos 11 a 16. Diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Aqui está vidas, por suas almas. O que era esse imposto? O que era esse imposto? Era uma taxa que era um lembrete da redenção dos judeus da escravidão de onde? Do Egito. Então quem tinha que pagar isso? Os judeus. Hoje nós precisamos pagar isso? Não, nós não somos judeus. Então isso aqui era direcionado apenas para os judeus. Aí, essa passagem ainda estava em uso quando Jesus estava lá. E aí questionaram lá Jesus e Pedro. Vamos agora lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 17. Questionaram se Jesus pagaria esse tributo. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler do 24 ao 27. Questionaram se Jesus pagaria. Porque a moeda de prata ela era paga por todos os judeus, né? E esse era o costume que desde lá de Êxodo estava lá sendo instituído por Deus. Mas olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas, para que não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca,
e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Jesus, ele afirma ali que ele, sendo filho do Pai, filho do Deus, que ele estava isento, porque os filhos não pagavam. E mesmo assim ele mandou Pedro ir lá, pegar a moeda na boca do peixe e pagar. Jesus não aboliu. Por quê? Porque ele não estava ali para abolir, era uma tradição dos judeus, mas que nós não precisamos, nós não temos esse imposto no templo. Mas eu só quis dar um exemplo para você entender que mesmo Jesus não precisando, ele pagou. Ele pagou. Mesmo que se você achar que você não precisa entregar o dízimo, é um princípio de honra você trazer o dízimo à casa do Senhor. Porque tudo é dele. O dízimo é o mínimo que nós precisamos fazer para honrar o nosso Senhor, amém? Por exemplo, o que a gente faz aqui no domingo quando a gente vem na igreja? Nos reunir como igreja. O que a gente vem fazer aqui? Orar? Adorar. Nós viemos aqui adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Nós viemos aqui louvar o Senhor. E a maneira que nós temos também de louvar, de engrandecer, de dar honra ao Senhor, é dizimando. É reconhecendo que você está submisso a um Deus que é dono de tudo que você tem. E aí você entrega o mínimo. É o mínimo. Se no Antigo Testamento pedia 10%, no Novo é o mínimo que você traz, reconhecendo a soberania de Deus sobre as suas finanças, sobre aquilo que você tem. Amém? Vamos ver aqui também, lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Aqui existe uma comparação do profeta carnal com Jesus, né? O sacerdote Melquisedeque com Jesus. E aí, no versículo 8, diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Não, vamos ler do 4 ao 8. Hebreus capítulo 7, vamos ler do 4 ao 8. Diz assim: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Isso é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Então, aqui em Hebreus também, nós podemos constatar que eles dizimavam. No Novo Testamento, eles praticavam o dízimo. Amém? Eles recebiam o dízimo ali e praticavam o princípio da honra. Se não fosse um princípio, certamente o Novo Testamento traria claramente que nós não deveríamos dizimar. Estaria escrito assim: não deem os dízimos mais. Mas não é isso que nós estamos vendo no Novo Testamento. Amém? Tudo que o Novo Testamento ensina sobre as nossas doações permanece intocável. O dízimo é o mínimo do princípio da honra, porque com a nova aliança, tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é para o reino dele. Amém? E agora nós vamos falar sobre as ofertas. Encerramos essa etapa aqui sobre o dízimo. Agora sobre as ofertas. Todos vocês receberam a moedinha aí quando vocês entraram? Alguém não recebeu uma moedinha? Quem não recebeu? Por favor, aqui ó, fica com a mão levantada aí. Quem não recebeu uma moedinha quando entrou aqui hoje? Fica sua mão levantada aí que os irmãos vão entregar. Se você não recebeu a moedinha. As ofertas também estão lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Caim e Abel entregavam individualmente ofertas ao Senhor. Verdade? Sim, eles entregavam ofertas ao Senhor. Os patriarcas também ofertavam ao Senhor. Eles ofertavam ao Senhor. Cadê as moedinhas, gente? Isso.
Traz aí. Com o tempo, né, na verdade, os patriarcas entregavam os frutos da terra, ofertavam seu gado, ofertavam os frutos das plantações. Mas com o tempo surgiu, porque antigamente como que era feito o comércio? Era por troca. Eu dava um filhote de porco para o Jesuel me dava 2 galinhas. Não era assim? Eu dava mandioca para o Edmauro me dava 3 quilos de batata. E era assim. Então as ofertas que eram levadas eram com esses frutos. As pessoas levam, mas aí o que aconteceu? Essa moeda de troca foi caindo em desuso e começou a ter o quê? O dinheiro. Ali, ó, Duda. Começou a ter o dinheiro. E aí o dinheiro substituiu os produtos. E a oferta, pastor, tem valor específico? Não. Não tem valor específico. Mas se você não quer dar o dízimo, certamente a sua oferta precisa ser maior do que o dízimo, amém? Precisa ser. Se você quer eliminar o dízimo do Antigo Testamento, tem que ser muito maior. Princípio da honra, se tudo é dele, por que você vai ficar com 100%, 90%, se tudo é dele? Amém? Ofertas não têm um valor específico, é uma expressão voluntária do coração de alguém que ama a obra do Senhor, que ama o Senhor. As ofertas vão, como eu disse aqui, para manutenção do templo, para missões, para construções, para aquisição de bens. Em nome de Jesus, nós vamos construir um templo muito maior que esse, porque já não está cabendo. Se nós juntarmos aqui os 3 cultos de domingo e colocar todo mundo aqui dentro, não cabe. E não vai caber daqui 3, 4, 5 anos, nós precisamos ter pelo menos 10 vezes maior que esse lugar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. E quem que vai construir isso? Somos nós. Somos nós. Ou nós vamos deixar a próxima geração vir para ganhar São João del Rei para Jesus? Ah, mas pastor, mas nós não precisamos construir um templo para ganhar São João del Rei para Jesus. Não precisa mesmo não. Não precisa. Nós precisamos fazer o quê? Evangelizar, fazer discípulos, abrir célula na nossa casa, evangelizar, cuidar das pessoas, cuidar de vidas. É isso que nós precisamos fazer. O templo para nós nos reunirmos é para nós cumprirmos o mandamento de nós congregarmos, de nós nos reunirmos e adorar o Senhor juntos. Se nós não tivermos um templo, nós vamos para a rua, não tem problema. Não tem problema, não vai ser as paredes que vão nos impedir. Amém? Essa igreja, quando não estava cabendo no lugar, na casa, ia para a rua, depois ia para o teatro da universidade. As paredes não impediram o crescimento da igreja. E nós vamos deixar que as paredes impeçam o crescimento da igreja aqui em São João del Rei? Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos envolver, nós temos que ter paixão pelas vidas, contribuir, ofertar para o crescimento do reino, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vemos na Bíblia várias ordenanças, agora no Antigo Testamento também. Por exemplo, na construção do templo, eu falei aqui sobre o templo, né? O tabernáculo de Moisés, Deus mandou que o povo contribuísse. Deus mandou que o povo contribuísse. A oferta é fruto de um coração generoso. Então o povo tem que ofertar generosamente. Generosamente. Na construção do templo de Salomão também, Davi foi o primeiro a ofertar tudo o que ele tinha de melhor. O rei Davi ofertou, quer ver? Lá em 1 Crônicas, abre aí, 1 Crônicas. 1 Crônicas, oh meu Deus. 1 Crônicas, capítulo 29. Crônicas está no Antigo Testamento, amém? 1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Primeira Crônicas, capítulo 29, abre em 2 Crônicas, aqui é primeiro. 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do 3 ao 5. Olha o que o rei Davi fez, olha aqui. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas
ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Quanto que foi dado aí, meus irmãos? 105 toneladas de ouro puro e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E aí ele fez essa pergunta e com o exemplo que ele deu, o que o povo fez? Foi lá e ofertou alegremente, porque o rei deles tinha ofertado. Davi deu ali o de melhor que ele tinha. Foram toneladas e toneladas de ouro e de prata. Foi uma oferta que ele fez. Temos que ter a consciência de que nada que temos nos pertence. Tudo é para ele, tudo é dele. Amém? Nós devemos honrá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Contribuir é um contínuo lembrete de que somos mordomos, que não devemos nos apegar ao que não é nosso. Nós somos mordomos aqui nessa terra, nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor. O Senhor colocou na sua mão para você usar para a glória dEle, usar para Ele. Amém? Nós somos mordomos dEle, nós somos mordomos das coisas que Ele deixou para nós. Nós temos que ser fiéis. Lá em Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é injusto no muito, né? Então, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito, porque Ele vai confiar em você. Agora, se você não consegue ser fiel no pouco, como Deus vai colocar o muito sobre as nossas mãos, se nós não conseguimos ser fiéis no pouco? Está doendo aí, irmão? Não? Está todo mundo com cara de pavor aí? Mas isso é real, e nós precisamos trazer à luz esse entendimento, né? Alguns pastores que nós conversamos sobre isso, nós temos estudado isso há algum tempo, Carol e eu que temos conversado, estou lendo livros de teologia, né? Estudos bíblicos sobre isso, e alguns pastores falam que realmente isso é muito importante, isso traz bênção, né? A Bíblia diz que traz bênção sobre a igreja, que muitas vezes o povo de Deus não prospera, passa necessidade porque não entrega o dízimo, não oferta a casa do Senhor. O dízimo ele repreende o devorador na nossa casa, e a oferta traz prosperidade. Amém? Vamos abrir lá em Lucas 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Está vendo essa moedinha aí que você recebeu? Imagina aquela mulher. Essa moedinha é tudo que você tem hoje. Vamos supor, com essa moeda você tem que viver até o final desse mês. Hoje é que dia do mês? Dia 18. Até o dia 30 desse mês você tem que viver. Olha essa moeda aí, vê quanto que é o valor que está nela. Pega ela aí. Imagina você tendo que passar até o resto do mês com essa moeda. Com essa moeda. Era o que aquela mulher tinha. Aquela mulher tinha tudo de melhor. Tudo que ela tinha, ela trouxe como oferta. Tudo, era aquilo que ela tinha, era aquela moeda. Claro que era uma moeda mais valiosa que essa que você tem na sua mão, amém? Nós estamos só ilustrando, né? E aí imagina o William, um grande empresário e tal, né? Milionário. Vou dar 1 milhão, porque eu tenho 75 bilhões na minha conta. Amém? Recebe aí, William. Vou dar 1 milhão aqui.
só para cumprir aqui, para as pessoas me verem que eu estou cumprindo a minha obrigação, vou dar 1 milhão, porque o pastor vai saber que eu dei um cheque de 1 milhão. Então, graças a Deus, meus irmãos, eu nem sei quem oferta, quem dizima nessa casa, e nem quero saber. Amém? Aí o William vem e traz o cheque dele de 1 milhão, porque tem 75 bilhões na conta, 1 milhão para ele não é nada. Amém? Aí vem a Carol, com a moedinha dela. Não vou usar Carol não, né? Senão vai falar que é... Deixa eu estar aqui, pastor André. Meu pastor André, com a moedinha dele, que é a moeda que ele tem para passar o mês, para tratar da Suelen, dos 2 filhos, dos 5 cachorros, os 10 papagaios e os 55 galinhas que ele tem lá. E aí ele traz essa oferta aqui, a moedinha que ele tinha, mas ele trouxe com alegria. Senhor, eu vou te honrar, está aqui o meu melhor. A Bíblia diz nessa passagem que nós lemos, Deus se agradou mais de quem? Do cheque de 1 milhão do William ou da moedinha do pastor André? Da moedinha. Por quê? Era o melhor que ele tinha. O William deu o que sobrou dos 75 bilhões que ele tinha. Estão conseguindo entender essa ilustração aqui dessa passagem, meus irmãos? Alguém não entendeu? Amém? Deus não vê números, Deus vê a disposição do coração. Vamos abrir lá 2 Coríntios, capítulo 9. Estamos lendo bastante a Bíblia, hein, meu irmão? Então, se você quer contestar depois, traga bastante versículo para contestar, hein? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do 5 ao 7. Diz assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Olha o que Deus fala. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Então nós temos que semear o nosso melhor, amém? Sempre semear o nosso melhor. Paulo, escreve lá a Timóteo e fala para os ricos serem generosos. Os ricos precisam ser generosos, é o que a Bíblia diz. Apóstolo Paulo diz isso no Novo Testamento. Ser generoso, nós precisamos ser generosos. Ah, pastor, eu sou muito generoso. Sou muito generoso. Você quer saber se você é generoso? Você vai comparar o que você traz de oferta com o que você gasta no cabeleireiro, com o que você gasta no videogame, no futebol, na roupa do jacarezinho, que é cara, na roupa de marca que você compra na boutique. Compara o que você gasta com seus hobbies, com o que você gasta com seus passeios. Compare com o que você traz de oferta ao Senhor e você vai descobrir se você é generoso ou não. Você mesmo vai fazer essa avaliação diante de Deus, se você é generoso ou se você é avarento diante do Senhor. Amém? Ofertar e dizimar é uma prova de obediência, é um princípio de honra. Através das nossas contribuições, não só mantemos os nossos corações submissos a Deus, mas também transformamos o nosso dinheiro no servo dos propósitos de Deus. Amém? E nós queremos ajudar você a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que nós entregamos essa moedinha, e nós vamos entregar todos os domingos ali na porta, quando você não trouxer uma oferta. Nós mandamos fazer esse gasofilácio aqui com dízimos e oferta, e ali no meio também, na frente do Daniel. Faz assim, Daniel. Depois, por favor, o diácono tira essa fileira aí para ficar um espaçozinho aí, tá? Fazendo favor para não ficar apertado para vocês. Por quê? Nós não podemos chegar diante do Senhor sem ter nada para oferecer. Se nós viemos louvá-lo e adorá-lo, uma das formas de nós louvarmos e adorá-lo é com nossas ofertas.
Então, quando nós viemos à igreja, nós precisamos apresentar algo diante do Senhor como forma de louvor, como princípio de honra. Então, por isso que nós entregamos para todos uma moedinha, para que todos pudessem ter o privilégio de honrar o Senhor com seu dízimo e a sua oferta, quando você vier aqui. Então, você que recebeu a sua moedinha, você vai colocá-la aqui nas ofertas. Mas, se você não trouxe, você vai trazer só a moedinha. Mas se você já trouxe a sua oferta, se você já preparou o seu dízimo, traga normalmente. Vocês repararam que nós não recolhemos antes? Para que vocês pudessem ouvir essa palavra e trazer alegremente, com generosidade, com amor e alegria no coração. Porque é assim que a Bíblia ensina a nós. Amém?